Boa noite, Débora. Sejam bem-vindas aí. Só esperar um pouquinho, manda uns corações aí para essa live chegar para mais gente. Vamos chegando aí. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Acho que tá, né? Bom, enquanto o Instagram vai compartilhando a live, né, vai chegando para mais pessoas, eu já vou começando aqui, porque essa live ela vai ficar gravada, né? Então, quem for chegando, né, vai conseguir acompanhar, se não conseguir acompanhar na íntegra. Que bom estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não faço live, faz tempo que eu não faço ao vivo. E aí, tô num novo projeto aqui, então tô trazendo uma proposta para vocês. Boa noite, amor. Vão colocando uns corações aí para essa live subir, gente, para chegar, né, para o maior número de pessoas aí que a gente conseguir. Bom, então quem estiver chegando, vai curtindo. Tia, bem-vinda, boa noite. Chama as amigas aí, convida as amigas. Isso aí, vamos subir a live. Bom, eu vou começar, né? Apesar de algumas pessoas, da maioria das pessoas que estão aqui já me conhecerem, mas eu vou começar me apresentando. Eu sou Viviane, para quem ainda não me conhece. Eu moro em Porto Seguro, na Bahia, mas eu sou de Ilhéus. Morei por mais de 20 anos em São Paulo. Tem mais ou menos 1 ano e meio que fiz uma transição de carreira, né? E voltei para minha terra natal. Trabalhei por muito tempo numa instituição educacional e depois, né, de pensar bastante, fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar com mulheres, né? Então, eu sou especialista em desenvolvimento humano, também sou terapeuta quântica. Eu acredito muito que nós somos seres únicos, né? E a gente tá sempre em busca de um equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Sou consultora de estilo, então eu juntei essas áreas e comecei a fazer um trabalho com mulheres para desenvolver autoestima, mas também para a gente trabalhar todo um aspecto de equilíbrio, né? De equilibrar as coisas, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de trazer mais qualidade de vida, mais leveza para a nossa vida, para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa profissão, para melhorar o nosso dinheiro, né? Então, há aproximadamente uns 2 anos que eu já estou nesse trabalho aí de desenvolvimento. Obviamente o meu foco é trabalhar com mulheres, sim, de ajudar mulheres pela experiência que eu tive, mas os homens também são beneficiados, né, de alguma forma com esse conhecimento. E eu acredito que a gente não muda ninguém, mas a gente é um espelho, né? Então, a partir do momento que a gente está disposto a aprender coisas novas, né, e a colocar isso em prática, a gente de alguma forma também contribui para que as nossas relações sejam cada vez melhores, né, e a gente viva de forma melhor. Bom, e aí a proposta aqui
essa aula de hoje, né, como sair do ciclo da baixa autoestima, ela faz parte de um programa que eu estou desenvolvendo aí já tem um tempo, trazendo aí a bagagem, né, com o histórico das minhas alunas, né, das pessoas que fazem, das minhas alunas que fazem mentorias comigo. O ano passado fiz um projeto que era o Ser para Florescer, mais a Jornada da Gratidão, mais os meus atendimentos de mentoria, então são quase 50 alunas aí de alguma forma beneficiadas. Algumas delas estão aqui esta noite. Então, essa aula de hoje, ela faz parte desse programa. Vão ser mais 3 aulas, assim, ao vivo, que eu vou compartilhando as datas, né, com vocês, vou falando aqui um pouco. Mas o que é importante, independente de qualquer coisa, que vocês aproveitem esse conteúdo, porque o que eu estou trazendo aqui é com base nos estudos, nas minhas experiências. Então eu trago muitas coisas que estão relacionadas à psicologia positiva, a comportamento humano, então sempre trazendo, né, esse foco das terapias holísticas também, né, que a gente... não adianta eu estar bem no meu relacionamento e não estar bem no meu trabalho, né? Não adianta... Então, uma coisa impacta a outra. Então, eu trago muito essa proposta de unificar as coisas. E com esse trabalho com mulheres, foi principalmente quando eu comecei a consultoria, porque primeiro eu fiz para mim, e aí depois eu fui trazendo nos meus atendimentos, né? Então, eu comecei a perceber que tinha um ponto muito importante ali, que era a questão da autoestima. Então, não adiantava eu ensinar aquelas mulheres a se vestirem, né, a entender o seu corpo, sem que a gente trabalhasse questões que tinham por trás, né? Então, eu tive um impacto ali, e aí foi quando eu comecei a incluir a terapia holística dentro, né, a terapia quântica, dentro aí dos atendimentos. Então a gente faz, né, um trabalho também mais interno, né? Então não é só cuidar da nossa imagem externa, a gente precisa cuidar do que tá dentro da gente também, tá? E nesse caminho, é só para avisar o pessoal também que tá chegando, né? As aulas vão ficar gravadas, né? Mas quem puder acompanhar ao vivo é bom, muito bom também. Que eu quero compartilhar hoje com vocês, né? Então é como sair do ciclo da baixa autoestima e quais são os impactos que a gente tem aí por trás disso, né? Tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo por aí, gente? Deixa eu só beber uma água aqui para enquanto vocês estão aquecendo aí. Fiquem à vontade, tá? A casa é nossa. Então, fiquem à vontade aí para participar, tá bom? Aqui é um espaço de compartilhamento, então fiquem muito à vontade para comentar, né? Para participar, tá bom? Bom, vou seguindo aqui. Tô entendendo que tá tudo bem, o pessoal tá dizendo que tá tudo certo, então vamos lá. Bom, qual é a lógica que tem por trás aí da autoestima? O que acontece, né? A falta de autoconhecimento é um dos principais problemas que impactam aí na nossa autoestima. Então, quando a gente desconhece, né, quais são os nossos talentos, né? Eu gosto de usar o termo, quais são as nossas sombras e a nossa luz. O que eu mereço, afinal de contas, né? Então, quando a gente vai olhando para a vida, assim, né, de um modo geral, é importante a gente ter esse autoconhecimento. E a partir disso é onde a gente vai desenvolver a nossa autoestima, o amor próprio, né? Que é tudo isso que tem por trás. Bom, e o que acontece? A autoestima, ela tem mais a ver com a forma como a gente se trata, né? Então, a forma como eu me cuido, como eu me olho, como eu me amo, como eu me percebo. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, né, terem isso aí com prático mesmo, para um entendimento maior, tá?
Bom, e aí o que acontece? Só que a gente procura isso em outras pessoas, porque como a gente não desenvolveu a autoestima como, né, deveria, a gente está em busca desse amor, ou, né, desse reconhecimento fora da gente. Não, e assim, a gente precisa desse amor. Todo mundo precisa de amor, de atenção, de reconhecimento. Mas isso não pode ser colocado nas mãos de uma outra pessoa. Então a gente não pode depender de que uma pessoa me elogie para que eu me sinta bonita. Eu não posso depender de que o meu trabalho, né, seja reconhecido, que o meu trabalho seja validado ali, eu, né, fiz meu trabalho. Eu não posso depender disso para que eu me sinta, poxa, eu fiz um bom trabalho. Então, não tem o menor problema a gente buscar isso, e vocês vão entender que isso faz parte da nossa natureza. Mas eu não posso colocar na mão de uma outra pessoa, eu não posso depender de que alguém me elogie, né? Porque alguém faça alguma coisa por mim para eu me sentir reconhecida. E aí eu trouxe aqui um conceito para vocês, né? Que a autoestima, ela é uma necessidade humana. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu não sei, talvez para algumas pessoas isso possa ser novo, né? Então eu trazendo um conceito de um psicólogo norte-americano. Mais conhecido, é usado Maslow, né? Ele desenvolveu esse conceito num estudo dizendo assim que a gente precisa de determinadas coisas para a gente se sentir realizado, né? E a gente está sempre em busca dessa autorrealização. E aí ele representa esse conceito através de uma pirâmide. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a pirâmide aqui com vocês. Estão conseguindo ver aí? Me digam. Só dá Vocês estão conseguindo ver? Sim, ótimo. Então vamos lá. Bom, e aí o que acontece, né? Esse estudo diz o seguinte, que a gente tem as necessidades básicas, né? Que são as necessidades fisiológicas. Então eu preciso de água, de comida, eu preciso dormir, né? Então eu preciso respirar, eu preciso de abrigo. Essas são as nossas necessidades básicas fisiológicas, né? Que estão aí na base dessa pirâmide. Em seguida, nós temos uma necessidade de segurança. Então, é a necessidade que a gente tem de ter um trabalho, de ter saúde, né? De ter um lugar confortável, seguro para a gente morar. Então, a gente busca por isso também. Em seguida, a gente tem a necessidade social. A nossa necessidade social é a necessidade que a gente tem de se relacionar com as pessoas. Então, a gente busca, né, amor, a gente busca amizade, a gente busca constituir uma família, a gente busca conviver numa comunidade. E depois a gente tem o nosso ponto-chave aqui, que é a necessidade de estima. Então, a necessidade de estima, ela está desenvolvida em duas etapas. No reconhecimento, que vem do outro, que vem de fora, e na nossa autoestima, ou seja, eu primeiro reconheço as minhas capacidades e depois eu também preciso do reconhecimento de outras pessoas. Bem-vinda, Dé, estamos começando. Então, só o que acontece quando a gente chega nessa escala aí, né? A gente não aprendeu, e aí vocês vão saber um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula, mas a gente não aprendeu a desenvolver a autoestima. E a gente
o que a gente aprende, né? A gente aprende que a gente precisa ser uma boa pessoa, olhar para o outro, cuidar do outro. Né, se comporte para que você receba as coisas, ganhe as coisas. Seja como o seu primo, né? Seja como o seu irmão. Então a gente é levado para esse caminho. O olhar é muito mais nesse reconhecimento externo. A gente não aprendeu a desenvolver o nosso próprio reconhecimento. E aí, a gente tem o último fator da pirâmide, né? Que são as nossas realizações pessoais. Ela onde está a nossa autorrealização, que é onde entra o desenvolvimento pessoal, a criatividade, o talento. Ele também está aí dividida na questão da gente entender o que acontece ao nosso redor, né, no mundo, na sociedade, o que acontece na natureza, e também tem uma necessidade de uma satisfação na questão da estética. Então, o que acontece quando a gente traz esse conceito? Se a gente olhar, se você não tem, por exemplo, coisas básicas ali, comida, água, você vai conseguir pensar em realização, conquistar sonhos? Vai ser muito mais difícil, porque a gente não tem, né, nem essa necessidade básica atendida. Então essa pirâmide, ela traz essa ideia, né, esse conceito, ela traz essa ideia de que a gente, não necessariamente que todas essas escalas, né, vão ser atendidas, mas que eu preciso praticamente desenvolver uma para ir para outra, desenvolvo uma para ir para outra, né? Pelo menos algum dos elementos aí que a gente comentou aqui. O que eu quero trazer de muito importante para vocês neste momento, para vocês jogarem fora a ideia, deixa eu voltar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo voltar. Eu vou deixar por enquanto, gente. Eu quero que vocês joguem fora a ideia de que vocês não podem querer receber de ser amadas. Porque se você quer ser amada, é carente, ou que se você quer ser amada, você vai ter uma dependência da pessoa. Não tem nada de errado em querer ser amada, reconhecida, ter atenção, ser elogiada. Não tem nada de errado com isso. O ponto é, primeiro a gente precisa desenvolver esse amor dentro da gente, pra gente ser feliz. Bem-vinda, Dani! A gente primeiro precisa aprender a reconhecer as nossas qualidades, né, as nossas habilidades, entender que a gente tem sim as nossas sombras e a nossa luz, né? Mas a gente também tem tantas outras coisas. Eu vou trazer aqui alguns fatores para que isso fique cada vez mais claro aí, tá? Então eu trouxe algumas ideias aqui nos relacionamentos. Uma pessoa que tem baixa autoestima num relacionamento, muito provavelmente ela vai ter dúvida do sentimento do parceiro, ela não vai se sentir amada o suficiente, ela tem medo de ser traída ou de ser trocada. Muitas vezes ela pode ser submissa ou permissiva. Ela se sente um peso na vida do parceiro, ela não se posiciona, não dá limites nas relações, tem medo de perder, tem muito medo de perder. Tem fatores como... Opa, gente, caiu aqui. Ao vivo já viu, né? Só um segundo. Voltei. Então ela tem muito medo de perder a pessoa, né, que tá ali com ela. E agora vocês vão entender qual é esse ciclo. Deixa eu compartilhar aqui. Caiu, viu? Peraí, deixa eu compartilhar aqui esse ciclo para ficar cada vez mais
claro aí para vocês. Tá fazendo sentido que eu tô trazendo aqui para vocês? Vão me falando aí. Faz sentido? Vocês já tinham ouvido falar de autoestima por essa perspectiva? Se quiserem falar um pouco aí. Gente, fiquem à vontade, tá? Aqui é um espaço de compartilhar. Faz sentido, a Julie falou. A Ana também disse que faz sentido. Então tá bom, vou seguir aqui. Tomara que meu celular não caia, né? Deixa eu tirar aqui. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Se eu desenvolvo autoestima, se eu não desenvolvo autoestima, eu fico sempre dependente do outro, né? E aí a gente entra num ciclo que eu vou explicar para vocês agora. Esse é o ciclo da baixa autoestima. Então, na nossa base, onde tem a necessidade básica, a gente tem o amor. Lembra que eu falei lá das necessidades, né? Na pirâmide de Maslow. Então, a gente tem a necessidade de amor. Só algumas aqui, tá, gente? De amor, de reconhecimento, de apreço, de aceitação e validação. E aí, o que acontece? Eu não tenho, né? A gente não aprendeu a ter tudo isso por nós. Então, o que acontece? Eu vou em busca disso. Então, de que forma que eu vou em busca? Eu vou nos relacionamentos. E o relacionamento não é só amoroso, tá, gente? Então, é o relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Então, é todo com as nossas amizades, né? Então, todos os tipos de relacionamento aí, a gente quer que a gente acaba dependendo dessas pessoas, né? Então a gente vai criando aí situações e nesse sentido. No nosso trabalho, por exemplo, é onde eu fico ali, eu acabo sendo até muitas vezes perfeccionista, né? Eu faço tudo perfeito para não ser criticado ou para receber um elogio. Eu acabo às vezes até não me arriscando em algumas coisas, porque eu tenho medo, né, de arriscar e de perder aquilo que eu já tenho, porque eu não conheço o meu valor. E a gente tem, muitas vezes, a gente vai atrás também até na comida, por exemplo, né? Então, para eu me sentir bem ali, eu como e eu vou atrás da comida para me satisfazer. Ou, por exemplo, de coisas. Então, eu saio comprando em excesso. Então, tudo isso para satisfazer aquelas necessidades que a gente não conseguiu preencher lá atrás. E aí, por medo de perder, não só, por exemplo, pessoas, mas coisas, né? Vamos dizer assim, a gente desenvolve os ciúmes, a dependência emocional, a insegurança e a autoafirmação. Então, eu estou sempre procurando alguma forma. Então, os ciúmes é porque eu tenho medo de perder a pessoa. Porque eu acho que se eu perder aquela pessoa, ninguém mais vai me amar, né? Não vou conhecer outra pessoa. Então, a gente coloca a nossa vida de alguma forma, né, assim, na vida de outra pessoa. E o que acontece? Não é que quando a gente aprende... Não, vou segurar, gente, eu vou segurar, vou seguir aqui, depois eu falo isso, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem o medo de perder e aí o que acontece? Pra gente se proteger, a gente entra numa relação abusiva, a gente se auto-sacrifica, a gente faz tudo pela pessoa, e aí eu faço tudo por ela, falo, nossa, ela não tem motivo, né, nenhum, ela vai me amar, porque eu faço tudo por ela, mas eu não faço nada por mim. E aí eu também tenho uma autocobrança muito grande em mim mesma também, né, então eu tô sempre ali fazendo um sacrifício em tudo, e às vezes até a gente fica doente, até um pouco para poder chamar a atenção do outro.
Então a gente tem inconsciente, tá? Ninguém tá falando aqui que eu fiquei doente para a pessoa cuidar de mim. Não, não é isso. Você nem... Porque muitas coisas acontecem no nosso inconsciente, né? De forma que a gente nem sabe. E isso tem uma relação muito grande quando a gente é criança, né? Então a gente vai trazendo isso. Mas a gente vai falar na próxima aula sobre as feridas, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. No final aqui eu conto pra vocês. Então a gente vive esse ciclo, né? E a gente fica nessa busca constante por isso, por esse reconhecimento, por esse amor no outro, porque a gente não desenvolveu a autoestima, porque a gente não aprendeu a fazer isso por nós. Então a gente está buscando isso em outras pessoas. E afinal de contas, Vivi, então como sair do ciclo da autoestima, da baixa autoestima, né? Que é o tema aqui da nossa aula de hoje. A forma que a gente tem de sair desse ciclo é mudando a rota. E a gente só muda a rota quando a gente começa a se dar amor. Então, só quando a gente começa a se dar amor, aí sim, eu não desenvolvo os ciúmes, eu não desenvolvo a dependência emocional, eu me sinto mais segura e eu não preciso ficar autoafirmando para o outro, né? Eu não tenho mais medo de perder uma pessoa. Eu não entro no relacionamento abusivo. E se por acaso eu entrar no relacionamento abusivo, eu vou estar muito mais pronta para sair desse relacionamento, né? Então, muitas vezes, vou trazer outros exemplos aqui, ó. Às vezes a gente aceita, por exemplo, uma traição, uma humilhação, a gente aceita fazer parte da vida de uma outra pessoa, e assim, aquele pouco que a pessoa nos dá, aquela atençãozinha ali, tá bom, sabe que a gente tem ouvido muito aí, migalhas, né? Tá bom, é o suficiente ali, você, porque eu amo tanto ela, mas e você? E o seu amor por você? Onde que tá o seu amor por você? Como eu falei, né, para quem chegou um pouquinho depois, não tenho nenhum problema a gente querer esse reconhecimento, esse amor, esse apreço, essa aceitação do outro. Não tenho o menor problema, porque isso faz parte da necessidade humana. Mas eu não posso deixar isso nas mãos de outra pessoa. Eu não posso deixar que depender de que o outro me dê amor para que eu me sinta feliz e realizada e que eu me sinta confiante, que meu trabalho seja bom o suficiente, né? Que eu olhe e admire o que eu estou fazendo. A gente não pode deixar isso nas mãos de outra pessoa. Então, quando eu amo alguém, vamos pensar, né? Se eu amo alguém, o que eu faço por essas pessoas? O que eu faço por essa pessoa? Né? Eu quero cuidar dela, eu dou atenção a ela, eu respeito ela. É dessa forma que a gente faz com o outro. Por que a gente não faz isso com a gente? Então, a autoestima, ela nos ajuda muito a conquistar as coisas que a gente deseja, inclusive relações mais saudáveis. E eu passei muito tempo assim. Na verdade, né, a gente vai indo, que a gente vai no automático, que a gente não percebe. Então, você acaba vivendo algumas situações que você fala, por que eu tô nessa relação, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu me dou tanto, né? Eu dou tanto de mim, eu faço tantas coisas. E o que eu recebo de volta nessa relação? E aí eu tô lá num trabalho, por exemplo, que meu chefe me humilha, né? Ou então o excesso de trabalho muito grande, e aí eu não sei dizer não. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, tem uma tonelada de coisas para fazer e você tem que acabar. E a gente fala, tudo bem. E assim, aí, né, vocês podem estar pensando, Vivi, mas eu tenho que falar tudo bem, né? Meu trabalho, meu emprego. Tá certo, mas a gente também tem que impor limites. De que forma? Olha, qual que é a urgência? Eu já estou fazendo esse trabalho aqui, estou nessa demanda. Qual é o tempo que eu tenho? Qual o prazo que eu tenho?
Ah, isso aqui é mais urgente? Porque senão a gente vai pegando tudo, a gente não dá conta e a gente não fala pro outro que não dá conta. E a gente vai fazendo, porque eu tenho que dar conta, senão eu vou perder meu emprego, né? Eu tenho que dar conta, senão vai me mandar embora. Eu tenho que dar conta, senão... E aí a gente acaba se sobrecarregando. Vou trazer mais alguns exemplos aqui no trabalho, né? O que normalmente a gente deixa de fazer. Às vezes a gente procrastina o que é importante, né? Então a gente vai deixando e não faz o que deveria ser feito. A gente se esforça demais. A gente não se sente merecedora, inclusive de prosperidade. Eu já me senti assim. Eu já fui muito ciumenta, eu já fui tímida em excesso, e essa timidez era uma forma de me esconder, porque eu não queria ser vista, eu não queria ser vista. Na nossa próxima aula, que a gente vai falar das feridas e tudo mais, vocês vão entender isso com mais profundidade, mas eu não queria ser vista porque eu tinha medo de ser julgada, porque eu passei por situações onde, quando alguém falava, por exemplo, que eu era bonita, e em algumas situações que eu passei, que outras mulheres me olhavam de um jeito assim, que eu não me sentia confortável, então eu percebia que estava incomodando. E aí eu comecei a não me arrumar também, ou por exemplo, porque eu ficava esperando o elogio do meu marido, então eu não me arrumava, então eu tava sempre esperando que isso viesse de alguém, né? Eu tava sempre esperando que as pessoas fizessem isso por mim. E aí quando eu comecei a me desenvolver, né, a olhar mais para mim, realmente o autoconhecimento, quando eu comecei a olhar para o que tinha por trás disso, quando eu comecei a me conhecer, aí eu não me permiti mais passar por muitas coisas. Então eu não me permiti, eu comecei a dizer não, que esse é um ponto também, uma das características aí, né, de quem vive relações, quem tem baixa autoestima. Eu não sabia dizer não. Então eu aceitava tudo que as pessoas falavam, eu não sabia me posicionar. Então se eu estivesse numa reunião de trabalho, por exemplo, eu não dava minha opinião porque eu sempre achava que a minha opinião não valia de nada. Ou que minha ideia não é boa. Então eu não me achava que eu era criativa, por exemplo, né? Então eu não conhecia os dons, o meu talento, eu não me reconhecia e aí eu me escondia, né? Eu não quero ser vista, aí eu ficava, eu sou tímida, sou tímida, sou tímida. E deixei muitas vezes de fazer, perdi até, vamos dizer assim, oportunidades, porque eu fiquei nesse ciclo aí, né? De sou tímida e tinha vergonha, e acabava não me desenvolvendo, acabava, né, não indo fazer o que tinha que ser feito. Eu ficava procrastinando o que tinha que ser feito. Até que um dia... E eu tive... Um outro detalhe também. Eu tive os dois lados. Eu tive o lado que eu era muito boazinha, vamos dizer assim, que era um extremo, muito boazinha, permissiva, as pessoas podiam falar o que elas quisessem, eu ficava lá só ouvindo e aceitando. E num determinado momento, quando eu tentei romper, eu fui pro extremo, a Mulher Maravilha. Eu era autossuficiente, então eu não precisava de ninguém. E aí o que acontecia? Me sentia sobrecarregada, não tinha tempo para mim. Então eu não tinha tempo, né? Por quê? Porque eu estava Mulher Maravilha, forte. Então o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, o que é muito importante assim, né, da gente olhar, que o extremo sempre tem algum problema, né? Então quando a gente olha assim para esses polos, né, para esses dois lados da coisa, então ser muito boazinha ou ser a Mulher Maravilha, não são coisas que vão nos ajudar. A gente precisa olhar para dentro, reconhecer, sabe? Olhar para tudo, começar a praticar, desenvolver o amor próprio, entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar, entender sim, né, quais são as nossas sombras e a nossa luz, entender
o que nos falta de alguma forma, né? Mas olhar muito para dentro da gente, porque só depois que você está preenchida de amor, de reconhecimento, de aceitação, de apreço, de validação, só depois que você está preenchida, aí sim você está pronta para amar uma outra pessoa, né? E viver uma relação saudável e conquistar as coisas que você deseja, né? As coisas que você quer viver, né? Cada um faz as suas escolhas. Gente, tá fazendo sentido aí? Me falem. Falem aí, está fazendo sentido para vocês? Então tá certo, a Dani tá falando que com certeza. Maravilha. Bom, quem tá chegando agora vai ficar gravado, tá? E aí, só pra gente resumir um pouco aqui, então o que acontece, né? Para que a gente possa sair desse ciclo, então, a gente precisa... Legal, gente, que bom. Então, a gente precisa aprender a se amar. Não tem outra forma da gente sair do ciclo da baixa autoestima sem a gente aprender a se amar. E eu quero trazer aqui um conceito assim que eu ouvi e que para mim fez muito sentido. A gente tem 3 formas de amar, de receber amor. A primeira forma é a de Deus. Então a gente recebe o amor de Deus. O amor que a gente recebe de Deus, ele é incondicional. Deixa eu tentar voltar aqui. Eu tenho medo de mexer, peraí. Um segundo, gente. Bom, deixa eu voltar. Bom, então a gente tem 3 formas de receber amor. O amor de Deus, que ele é incondicional. Então Deus nos ama, e isso aqui é independente de religião, tá? Eu tenho a minha, mas quando eu entendi isso, também fez muito sentido pra mim. Deus ama a gente independente dos nossos defeitos, né? Das nossas qualidades, dos nossos talentos, da nossa beleza. Independente, Deus nos ama. E Deus quer sim o melhor pra gente. A segunda forma da gente receber amor é do outro, né? Dos nossos pais, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parceiros. Essa é uma segunda forma da gente receber amor. E a outra forma da gente receber amor é o nosso. E esse é o ponto que a gente precisa focar para que a gente possa, de fato, construir uma autoestima que que eu quero que vocês entendam aqui assim. Eu vou ter os momentos, mesmo depois de desenvolver a autoestima, a gente sempre tem uma queda, vamos dizer assim, né? Então vai ter dias que você não tá tão bem, né? Vai ter dias que você vai falar, nossa, vontade de desistir de tudo, será que eu realmente... Mas você não fica mais preso nesse ciclo de ficar, sabe, se chicoteando. É só um momento, e esse momento passa muito rápido. Porque a partir do momento que a gente começa a praticar, porque a autoestima, ela é um estilo de vida também. Assim, quando a gente quer virar fitness, né? Ou, enfim, fazer alguma coisa que a gente precisa colocar na nossa rotina. Não tem jeito. Se eu não trouxer isso pra minha rotina, faço só um dia e depois deixo de fazer, não vai, né, surtir nenhum efeito. Então, se amar é uma escolha diária, é uma escolha que a gente precisa fazer. Assim, quando a gente pensa... Essa semana eu tava ouvindo uma música do Paralamas, né? Que ela fala, por você... Gente, eu não sei cantar. A pessoa faz tanta coisa pelo outro, e eu fiquei pensando, cara, a gente faz tanta coisa pelo outro, viveria em greve de fome desde... essa música aí, acho que vocês entenderam, né? Viram que cantora não é um talento.
Mas eu fiquei ouvindo a letra, eu falei, caramba, pelo outro a gente faz cada loucura e por nós. E aí eu quero propor exercícios, tá? Porque a gente só aprende praticando. Então, primeiro a gente cria consciência que a gente tem alguma coisa de errado, né? Opa, eu preciso mudar, tem alguma coisa ali. Então a gente olha para esses pontos que eu trouxe aqui no relacionamento e no trabalho, né? Esses exemplos que eu fui dando, ciúmes, insegurança, não reconhecer os nossos talentos, enfim, todas essas características, dependência emocional. Então a gente olha para isso e fala, tem uma coisa de errado. E eu senti isso também, eu falei, caramba, ciumenta, não quero ser, isso não tá me fazendo bem, isso não tava me fazendo bem. Só que, para que eu pudesse desenvolver, eu precisava trazer isso para minha vida, para o meu dia a dia. Não adianta eu, de vez em quando, praticar o amor próprio. E aí, o exercício que eu quero trazer para vocês, que é muito fácil, então não subestime o poder dos exercícios fáceis, tá? Frejá que canta por você. Depois ouçam lá e pensem, reflitam, olhem para essa música e pensem. Será, o que eu faria, né, de tão louco, vamos dizer assim, por mim? O que vocês fariam? Bom, os exercícios, gente, eu vou mandar lá no grupo. Quem não estiver, tem um link na minha bio, no final da aula podem entrar lá. Então eu mando lá os exercícios, que aí fica mais fácil, e também para que vocês possam receber os avisos da próxima aula. Nossa próxima aula vai ser na próxima segunda-feira, no mesmo horário, e a gente vai falar como a autoestima afeta a nossa prosperidade. E aí a gente vai trazer uns pontos aqui relacionados a feridas emocionais. Então, voltando aqui, o exercício 1 que eu quero que vocês façam, que eu sugiro que vocês façam, né? É se olhar no espelho, olhar nos seus olhos, tá? Porque quando a gente olha nos nossos olhos, a gente cria uma conexão. Então é muito importante olhar nos olhos. E aí, o que você vai fazer? Uma coisa que você faz todos os dias antes de dormir, muito provavelmente, né? Se você dá boa noite para alguém, concorda? Vocês concordam que vocês dão boa noite para alguém antes de dormir? Nem que seja por mensagem, mas a gente sempre dá boa noite para alguém. Então, hoje mesmo, vocês já vão poder praticar. Você vai se olhar no espelho e vai desejar boa noite para você. Fala o seu nome, não precisa ser completo, mas se quiser também. Olha nos seus olhos e deseje boa noite para você. Pode ser que num primeiro momento tenha um certo impacto, esquisito isso, né? Como assim? Tô falando no espelho sozinha comigo? Mas é para que vocês possam ir se conhecendo. Sabe um relacionamento novo? A gente não gosta de olhar nos olhos? É essa sensação que eu quero que vocês tenham, né? Quando a gente tá conhecendo alguém, então a gente quer conversar com ela, né? Então a gente olha nos olhos dela. Então façam isso, né? Olha nos seus olhos. Deseja boa noite para você. No dia seguinte, você vai acordar e você vai desejar um bom dia para você também, tá? Então, é a mesma coisa. É muito simples. Quanto mais vocês colocarem em prática, melhor. Tá se conhecendo aí, então vai criando uma certa intimidade entre você e você e o seu eu interior. E o outro exercício é fazer uma lista, colocando assim, primeiro, 2 colunas. Eu não mereço ser. Aí você vai selecionar o que você considera que você não merece ser. Então, eu não mereço ser desrespeitada, trouxe aqui alguns exemplos para ajudar. Eu não mereço ser enganada, eu não mereço ser humilhada, eu não mereço ser criticada, eu não mereço ser infeliz, eu não mereço ser traída,
Então tragam aí todas as coisas, né? Tudo aquilo que você olha e entende que você não merece. Num paralelo, vocês vão fazer uma outra lista onde vocês vão escrever o que você merece. Então, o contrário, né? Então, eu mereço ser feliz, eu mereço ser elogiada, eu mereço ser reconhecida, eu mereço ser amada. Por quê? A gente passa muito tempo focado no que você não quer ter. E o foco é o que você quer e não o que você não quer. E quando a gente foca no que a gente quer, a gente consegue criar conhecimento para saber o que a gente permite ou não na nossa vida. Então, através do autoconhecimento, essa é uma das habilidades, né, que eu trabalho nos meus atendimentos, nesse programa também que eu desenvolvi, é entender ali o que eu quero para minha vida, né, o que eu desejo para minha vida. E aí, dessa forma, eu vou me conhecendo cada vez mais. Então, eu não vou permitir que as pessoas me desrespeitem, eu não vou permitir, porque eu sei o que eu quero. Faz sentido para vocês? E aí, quem quiser fazer, não precisa, se estiver fazendo lá a listinha, quiser me marcar, pode me marcar. Eu vou mandar lá no grupo, né, para que fique mais fácil aí. Faz essa lista, faz o exercício, se olha no espelho, se conecta com você. E o que eu quero trazer hoje aqui é que a gente faz total sentido, a Valéria falou, que se amar é uma escolha diária. Então, para sair do ciclo da baixa autoestima, a única forma que temos é desenvolvendo o amor próprio, né? A autoestima, e automaticamente, quando a gente vai desenvolvendo, a gente também vai melhorando outras coisas, né? Outras áreas da nossa vida. Então, vocês viram aí a relação forte que tem no trabalho, no relacionamento. E eu acho que, de um modo geral, né, a gente sempre ouve muitas pessoas falando que você tem que aprender a se valorizar, aprender a se amar, mas ninguém ensina pra gente como a gente faz isso, né? Então, eu tô trazendo já aqui uma forma para vocês. Então, comecem a criar essa conexão, esse conhecimento, essa relação de amor, de carinho, de respeito com você num primeiro lugar. Porque quando você tem uma amiga que chega pra você e fala que ela não tá legal, o que você fala pra ela? Se joga de uma ponte? Não, as coisas vai ficar tudo bem, né? Mesmo que ela tenha errado. E a gente não tá querendo dizer aqui que é pra cobrir... nós somos adultos responsáveis pelas nossas ações. Então, o que eu quero trazer aqui, que sim, né? Se eu cometo um erro, eu sou responsável por isso, as consequências são minhas, né? Mas a gente sempre apoia essa pessoa, né? Então a gente sempre elogia, né? Ou então a gente elogia o nosso companheiro, a gente elogia. É muito engraçado porque no meu caso, né? O que foi acontecendo, eu esperava elogio. E aí quando eu me vestia e eu não recebia o elogio, aí você já fica chateada, às vezes eu ia até lá tirava alguma coisa. E aí você acabava saindo só com a básica. E aí tinha outras coisas por trás, tá? Mas assim, né? Por não saber. E aí quando eu comecei a desenvolver, hoje eu me arrumo, e aí eu olho assim, eu falo, tô linda. Meu, que isso? E vou embora. E aí, de certa forma, a gente também atrai isso, sabe? Porque a gente tira o foco, lembra que eu falei aqui? A gente tira o foco daquilo que a gente não quer para aquilo que a gente quer. E quando a gente tira o foco, a gente recebe isso de volta. Então, as pessoas olham e falam, nossa, tá mais bonita, nossa, não sei o quê. E, gente, a gente tá ficando cada vez mais velho, né? A gente tá
E aí, assim, a gente sabe, eu me basto. Mas assim, olhar pra mim e falar, poxa, tô bonita, sabe? Tô bem, tô feliz comigo. Meu trabalho, eu reconheço meu trabalho, minhas qualidades, não espera, coloco limite nas minhas relações. Então hoje, se uma pessoa vem e fala alguma coisa pra mim que tá me desrespeitando, eu falo, não, espera, eu não gostei. Ah, brincadeira. Não, pra mim não é uma brincadeira, isso me ofendeu. E é assim, mas antes eu permitia que a pessoa vinha, falava, eu ficava magoada, guardava aquilo, ressentida, com raiva, e isso virava uma bola de neve e não resolvia, né? O que a Dani tá falando? Porque é você que deve achar o que está bom ou não. Sim, Dani, assim, lembra que a gente trouxe aqui, né? Então, o primeiro olhar é o seu. E é claro, e aí quando você olha, você tá se sentindo linda, maravilhosa, e se vier alguém jogar um balde de água fria em você, você vai falar, tá tudo bem. Isso é sobre ela, não é sobre mim. Ela deve estar falando de outra pessoa. Entende? Então é muito nesse sentido, assim. Claro que a gente tá aqui trazendo alguns aspectos de beleza e tudo mais, mas isso tem muitas outras coisas. Na próxima aula, na próxima segunda, dia 26, às 20h20, então a gente vai falar como a autoestima afeta a nossa prosperidade e eu vou trazer até um pouco dessa construção. Então, até para mães, né? Mães aí, muito importante para que a gente possa já trabalhar a autoestima com os nossos filhos, porque é onde tudo começa. Na verdade, esse é o ponto, né? Então, na nossa próxima aula eu vou falar sobre isso e isso já vai ajudar muito aí a gente trabalhar, né, com os nossos pequenos aí, que é a fase que eles mais precisam de amor, de carinho, de atenção, de reconhecimento, tá? Bom, essa era a minha proposta de hoje. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma. Para quem assistir no gravado, não esquece de comentar. Para quem não está no grupo e quer receber os exercícios, os avisos, entra lá no grupo, o link está na minha bio. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer, né, por estarem disponíveis aí numa segunda-feira à noite. É sempre bom compartilhar aquilo que em algum momento na nossa vida foi uma dor muito grande, né? Então hoje poder compartilhar isso com mais pessoas é sempre muito maior assim do que eu imaginava, né, para o meu trabalho, para minha vida. A Dani falou aqui, ó, eu agora vou precisar mesmo, em trabalhando com pipolhos e a minha sobrinha que vai nascer em setembro. Isso aí, Dani, já aprende, já coloca em prática. Dani tá falando muito bom, viu? Que agradeço. Tia Ana falando, foi ótimo. Obrigada, tia. Nath, foi ótimo. Eu já aprendi muitas coisas com você. Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Muitas alunas minhas aí da Jornada da Gratidão, do Ser para Florescer. Não esqueçam aí, tá? Vai ficar gravado, então compartilhe aí com amigas, né? Com pessoas que vocês acham que precisa conhecer um pouco mais sobre a autoestima, que a autoestima não é uma coisa superficial, é muito mais profundo, né, do que a gente imagina. Valéria chegou atrasada, mas ela disse que precisava disso hoje. Que bom, Valéria, que bom que você precisava disso hoje. Que bom que você conseguiu estar aqui com a gente, que bom de alguma forma, né, a gente conseguir se ajudar. Então não esqueçam, tá? Faça exercício, conseguir fazer, tira uma foto lá do exercício, assim, não precisa mostrar muita coisa, me marca, eu vou ficar muito feliz de receber esse compartilhamento. Um beijo e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tira uma foto, Dani. A Dani é a fotógrafa oficial. Consegue? Beijo, beijo, gente. Até. Beijo grande.
Obrigada. Obrigada, Dani. Tchau.